Olá, gente! Então, hein? Macron reage a atropelo em votação do Parlamento Europeu e dissolve a Assembleia Nacional, hein? O que aconteceu, né? O partido do Macron tomou uma derrota humilhante, né, na votação do Parlamento Europeu. Ele dissolveu a Assembleia Nacional. O que isso quer dizer? Ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Portugal fez a mesma coisa no passado, né? O Partido Socialista entrou numa crise absurda, né? E aí o líder lá dissolveu o parlamento, né? E o presidente, né? O presidente dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Isso acontece na Europa porque geralmente os países europeus têm sistema parlamentarista muito forte. Eles têm um primeiro-ministro e o primeiro-ministro ele acumula as funções, digamos, de um presidente da República. Então, o parlamento em muitos dos países da Europa é muito forte. Então, quando você dissolve o parlamento e forma novas eleições, isso é porque geralmente o presidente não tem tanto poder assim como é no sistema republicanista presidencialista do Brasil e dos Estados Unidos, né? Onde o presidente praticamente acumula todas as funções e o parlamento só fica mesmo ali com a função de legislar, né? Mas na grande maioria dos países europeus, o parlamento é que tem mais força. Então, para quem fica falando, não, mas o parlamento é muito forte, não sei o quê, e deve ser muito forte, porque eles são eleitos, né? O parlamento é eleito. O único que não é eleito são os povos do judiciário. Então, por isso que a gente fala, o judiciário tem que ser um órgão técnico e especificamente tratar de questões técnicas, como julgar perante a lei, não inovar perante a lei. Esse é o problema do Brasil, né? Esse neoconstitucionalismo maluco, né? Mas enfim. Então, a Europa a questão é diferente. Lá os modelos são mais parlamentaristas, se dá mais força ao parlamento. Quem faz lei lá na Europa é que detém mais a força mesmo das coisas. Porque imagina, né? Eles fazem leis, né? Não é, julgar perante a lei como são juízes. Né? Eles criam as leis que os juízes vão analisar e julgar conforme essas leis. Não é igual o Brasil, que o judiciário cria a lei, o STF vai lá, ó, criamos lei. Não, lá é o parlamento. Então, realmente, o Macron reagiu e falou, ó, dissolver um parlamento, convocar novas eleições. O que o Macron quis fazer? Ele fez, ó, tudo ou nada. Tudo ou nada. Basicamente ele fez isso, tudo ou nada. Ou vai ou racha. Se ele perder tudo, acabou, né? Acabou ele e morreu. Ele não vai conseguir governar, vai ficar esse tempo todo aí governando, não vai ter base nenhuma. Ou ele ganha mais cadeiras, aí ele fica bem, né? Ele vai tentar usar a mídia para isso, né? Agora, tem um risco aí, obviamente, no futuro ele chegar e falar, novas eleições do caramba, vamos entrar em guerra aqui contra a Rússia, eu vou ficar aqui no poder, igual o Zelensky fez lá, né? Não vamos ter novas eleições, não, vamos adiar essas eleições. Esse é o meu medo, esse é o meu medo. Do Macron querer dar um golpe de Estado mesmo. E isso sim seria um golpe de Estado, viu, gente? Isso aqui seria um golpe de Estado. Estão falando que o Macron deu golpe? Ainda não. Ainda não. Se ele chegar próximo das eleições e ver que ele vai perder de uma lavada e chegar e falar, vamos entrar em guerra contra a Rússia e cancelar essas eleições ou adiar essas eleições, ele vai fazer igual o Zelensky, vai virar um ditador mesmo. Né? Eu não gosto do Putin, mas o Zelensky também não é muito melhor do que ele não, viu? A primeira grande repercussão política das eleições para o Parlamento Europeu veio da França, cerca de uma hora depois de conhecidas as primeiras projeções de resultados do voto no país, né? Atropelado pelo bom desempenho do partido Reunião Nacional, na verdade é National Rally, né? Em inglês seria, é que eu não sei o termo em francês, porque esse partido é da França. Mas eu vejo em outros locais que é National Rally. Seria meio que é reunião nacional mesmo, né? Seria uma união nacional, alguma coisa assim. É que rally, geralmente você tá ali mais, você fala mais no sentido de que, ó, esses caras aqui, eles estão aqui num evento, sabe? Num evento, e eles estão fazendo uma manifestação política. Então seria mais ou menos isso, né? Liderado pela ultradireitista Marine Le Pen, né, na oposição. O presidente Emmanuel Macron anunciou na noite deste domingo a dissolução da Assembleia Nacional. Com isso, novas eleições legislativas foram convocadas.
para os dias 30 de junho e 7 de julho, primeiro e segundo turnos, respectivamente. Então vai ter dia 30 e dia 7 de julho. Então é agora já, né? As eleições vão ser agora, então. Vão ser bem. Já está basicamente aqui próximo já, né? Dia 30 de junho e 7 de julho, né? Um pouco mais aí, um pouco menos aí de um mês, né? A gente vai ter novas eleições aí na França, né? Segundo projeções divulgadas após o encerramento da votação, a sigla de Le Pen obteve 31,5% dos votos, mais que o dobro da aliança de Macron, que ficou com 15,2%. Foi um crescimento de mais de 8 pontos percentuais, tanto em relação ao voto europeu de 2019, quanto ao primeiro turno da eleição presidencial de 2022, quando o National Rally ficou na casa dos 23%. Então cresceu muito, né? Mas lógico, 2022 para 2024 já vai fazer 2 anos aí basicamente. Então tem um tempo bom aí, né? Tempo de crescimento muito surpreendente, né? Não foi um bom resultado para os partidos que defendem a Europa. Disse Macron em pronunciamento à nação. Partidos de ultradireita que se opuseram nos últimos anos a tantos dos avanços possibilitados pela nossa Europa estão ganhando terreno pelo continente. Não poderia, no fim deste dia, agir como se nada tivesse acontecendo. Nas eleições legislativas ocorridas em 2022, em seguida ao segundo turno da disputa presidencial vencida por Macron, sua coligação obteve 25% e ficou com 245 cadeiras, sem a maioria absoluta dos votos na Assembleia, que é de 289. Há quase 2 anos, o grupo de Le Pen, que ficou em terceiro, já tinha dado indicações de que conquistava cada vez mais a preferência dos eleitores. O National Rally obteve 89 cadeiras, um salto de 81 vagas. O povo francês mandou uma mensagem clara ao poder macronista que está se desintegrando. Já não querem uma construção europeia tecnocrática que nega sua história, despreza suas prerrogativas fundamentais e que resulta na perda de influência, identidade e liberdade, disse Le Pen neste domingo, logo após os primeiros resultados. O principal candidato da reunião nacional ao Parlamento Europeu, Jordan Bardella, havia pedido que Macron dissolvesse a Assembleia e convocasse novas eleições. Um vento de esperança surgiu na França e está apenas começando, disse Bardella. Tá vendo? O próprio partido, Reunião Nacional, o principal candidato desse partido no Parlamento Europeu, o tal de Jordan Bardella, já tinha pedido para que o próprio Macron dissolvesse o Congresso, né, dissolvesse a Assembleia, né, que é o Parlamento, e convocasse novas eleições. Por quê? Porque isso vai abrir mais margem para o partido da Le Pen ganhar mais cadeiras. Em tese, a tendência é o partido da Le Pen dominar essas próximas eleições. Então, para o partido da Le Pen, para o partido da direita lá, isso que o Macron fez foi perfeito. O que a gente tem medo é de chegar próximo às eleições, o cara chegar e falar, vamos entrar em guerra contra a Rússia, foda-se eleições, não vai ter eleição cacete, eu que vou dominar aqui no chumbo mesmo, tô nem aí para vocês. O Zelensky fez isso, o Zelensky ele cancelou as eleições lá na Ucrânia e adiou, né? Falou, vamos adiar esse negócio aqui, estamos em guerra. A Rússia também está em guerra e a Rússia também está em guerra e tiveram eleições lá. Agora, realmente, né? Não dá muito bem para entender o que vai acontecer aí, né? Agora, de início, isso aqui, quando eu vi, eu falei, pô, isso aqui é ótimo. A direita teve um avanço gigantesco lá, está muito bom nas pesquisas. O Macron foi lá, vamos dissolver e convocar novas eleições. O Macron tá apostando alto? Tá apostando alto. Ele tá falando, ó, vamos tudo ou nada, tudo ou nada. Ou perco tudo ou ganho tudo. Ou ele perde tudo e ganha tudo. A grande possibilidade é ele perder tudo. Porque se o partido dele for humilhado nessas eleições europeias que aconteceram agora, um pouco menos de um mês se espera que o resultado seja o mesmo, que as pessoas vão lá e vão votar no Reunião Nacional, né, no National Rally, né? Esse é o ponto. Então foi bom. Em tese, isso aqui foi pedido inclusive pelo próprio partido, para que ele dissolvesse o parlamento e convocasse novas eleições. Então o resultado pode influenciar não só a disputa política interna na França ou o enfraquecimento de Macron, cujo mandato vai até 2027, é também um sinal negativo para a União Europeia, já que ele é um dos principais líderes hoje em defesa de maior integração e para a aliança de países ocidentais que apoiam a Ucrânia. Né? Ele quer maior integração no sentido que ele quer mais imigração, né? Ele quer mais
imigrantes ao invés de fortalecer as pessoas, os nativos da França, né? Porque a França está em crise, sim, né? Convém a gente falar sobre isso, né? Porque esse negócio de ficar dando dinheiro para país vizinho ali em guerra, isso aí tá deixando as pessoas mais pobres, né? As pessoas têm que pagar mais imposto, então isso gera uma insatisfação, né? A pessoa fica falando, pô, mas o que eu tenho a ver com essa guerra aí? O que eu tenho a ver? O que o russo me fez? O russo nunca me fez nada de mal, né? E esse é o ponto mais interessante também. A esquerda internacional ficou anos falando que não, que nacionalismo é ruim, que nacionalismo é ruim, nacionalismo é ruim. Agora, os mesmos caras que falavam que nacionalismo é ruim, que exército é coisa de criminoso, não sei o quê, agora eles estão falando o quê? De convocar as pessoas para um alistamento militar obrigatório para entrar em guerra contra a Rússia, né? Quem diria, hein, meus amigos? Quem diria? É isso que eu falo, cara. Estado, meu amigo. Estado, ele só vai atrás de você para querer as suas coisas, para querer o seu corpo. Tô nem aí se você tá bem, se você tá mal, eles só querem saber de você para entrar em guerra, para entrar em conflitos, para lutar pela pátria, né? O que eles não gostam no nacionalismo é quando os nacionalistas pedem por menos Estado e por mais controle das fronteiras. Isso são as coisas que eles mais odeiam. É que o nacionalista ele seja a favor do povo, não de um Estado, né? É porque o patriotismo é isso, mais Estado, enfim. O nacionalismo já é o contrário, o nacionalismo é mais povo, é mais assim, ó, quero defender o meu povo, quero defender as minhas pessoas, né? Por isso que é nacionalismo. O nacionalismo tem a ver com nação, não com Estado, né? O nacionalismo ele tem um conceito voltado à nação, ao povo. O patriotismo aí você tem a ver com a pátria, é uma coisa meio masoquista de apoio ao amor ao Estado. Né? Agora, o nacionalismo não. O nacionalista pode ser um nacionalista francês e defender uma unidade francesa, por exemplo, dando um exemplo aqui, né? E querer que não, que quem seja privilegiado seja pelas ações do Estado, né, seja um nativo original francês, né, o cara que realmente é um francês e não um cara que vem de outro país. Isso aí é um problema para eles, né? Agora, você entrar em guerra com outro país tem mais a ver com patriotismo. Não, você tem que querer que o Estado seja o grande representante, né? Que o Estado você tem que lutar pelo seu Estado, tem que lutar pela sua pátria, né? Mas quando você defende o seu próprio interesse dentro da tua própria nação, aí você é julgado como um criminoso, né? Então tem essas questões. E sim, a direita está muito fortalecida na França por conta da própria esquerda lá, que vem fazendo um monte de merda. Né? Principalmente com o Macron, né? Progressista safado. Né? E é muito engraçado que ele fala que não, que temos que derrotar a Rússia. Aí vem o Brasil e fala com um cara que tipo Lula. O Lula é mó paga-pau do Putin. Então você também, entendeu? Isso é jogo político também. A realidade, vamos ser sinceros, o pessoal só quer mais poder. Esse pessoal macronista só quer mais poder. Os caras estão nem aí pro francês, estão nem aí pra França, estão nem aí pra nada. Só querem mais poder, só querem concentrar mais poder. Se ele fosse tanto contra a Rússia assim, por que ele ficou de mãos dadas com o Lula, que fala tão bem da Rússia, fala tão mal da Ucrânia? Não, é só que coisa, né? Enfim. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais.